A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde, irmãos, nós já chegamos aqui na nossa lição de número 12. Veja só, é a nossa penúltima lição desse trimestre, aonde nós vamos estar falando sobre criando filhos saudáveis. Filhos não saudáveis somente em saúde, mas com uma fé saudável, com uma espiritualidade saudável, com uma mente, emoções saudáveis, tá? E nós vamos usar os princípios bíblicos para isso. Lembrando que nós vamos falar diretamente sobre Jesus e a forma que ele foi criado, e a forma que isto vai impactar a sua vida lá na frente. Então fica conosco, nós temos muita coisa boa para vermos nesta nossa lição. E lembrando que as nossas lições, não sei se já chegou para você, mas essa é a capa da nossa nova lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023, que ela vai trazer o título: A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esta lição, ela tem um cunho apologético. O que é apologético? Tem a ver com a defesa da fé, certo? Tem a ver com a defesa da fé. E nós vamos ter muitos temas aqui interessantíssimos. Por exemplo, nós vamos falar sobre aborto, nós vamos falar sobre transgênero, nós vamos falar sobre a descaracterização da masculinidade dentro desse novo tempo, né? Os ensinos nas escolas, o ensino bíblico progressista que está vindo por aí, que está descaracterizando as verdades do Evangelho. Então, no próximo trimestre, nós temos muita coisa boa para aprendermos juntamente com você, tá bom? Essa lição de número 12 é uma lição muito especial, porque ela vai ser ministrada no dia 18 de junho de 2023, domingo dia 18. E o que tem de especial nisso, irmão Emerson? Dia 18 de junho é o dia que as nossas Assembleias de Deus comemoram 112 anos. 112 anos. Eu fazem 45 anos que eu sigo a Assembleia de Deus. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Fazem 45 anos que eu estou vivendo nesse movimento pentecostal. Quantos anos faz que você participa da Assembleia de Deus? Coloca nos comentários aqui, conta para mim quantos anos que você está nas Assembleias de Deus participando desse movimento pentecostal. Vamos lá para a nossa lição de número 12. E ela diz assim: criando filhos saudáveis. O nosso textuário nos ensina desta forma: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com os Deus e para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática fala assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com princípios bíblicos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável. Eu quero pegar 3 palavras do texto áureo e 2 palavras da verdade prática, para nós que são complementares e vão nos ajudar em um raciocínio. São as palavras sabedoria, estatura e graça, certo? E na verdade prática, saudável e equilibrado. A Bíblia deixa bem clara que ela diz que Jesus crescia, natural. Toda criança precisa crescer. O meu filho com 15 anos está chegando a 1,85 m. Então eu tenho 1,70 m, ele já me passou e passou bem, tá? Então é natural da criança crescer em estatura, certo? A Bíblia vai dizer que ele crescia como em sabedoria, estatura e graça, que são coisas diferentes. E é interessante que o Espírito Santo orientou Lucas, o evangelista Lucas, a colocar sabedoria primeiro, porque a sabedoria fala de conhecimento, coisas do nosso dia a dia, coisas comuns, conhecimento que se adquire na escola, que se aprende com os pais, que se aprende por imitação, conhecimento. Estatura, saúde física, porte. Então Jesus crescia de todas as formas. Ele crescia em sabedoria,
era uma criança inteligente, que aprendia, creio que obediente, tá? Mas ele crescia também em estatura, em porte. Mas também, Lucas vai dizer que ele crescia em graça. Graça é quando as pessoas olham e sentem-se atraídas pela educação, pelo refinamento, pela atenção, pela forma de se posicionar. Então Jesus crescia de uma forma plena. Essa graça não era somente a graça para com Deus, mas para com os homens. Você já viu que tem muita criança que você não tem prazer de brincar com ela porque ela é mal educada? Bem direto assim. Tem criança, eu sou muito crianceiro, gosto de brincar com criança, mas tem crianças que não dá para brincar, são mal educados. Ou seja, não tem graça para com os homens, para com a humanidade. E a Bíblia diz que Jesus tinha. Jesus, ele tinha graça diante de Deus e diante dos homens, certo? Essa graça diante de Deus é aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Ensinamos, educamos, mostramos como deve se proceder na igreja, leitura da Bíblia, oração. Isso é graça para com Deus. Isso quer dizer que Jesus crescia de uma forma plena. Crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça. Graça para com os homens, graça para com Deus, certo? Esse é o crescimento de Jesus. E a verdade prática vai dizer exatamente isso, que nós precisamos educar os nossos filhos de forma bíblica, certo? O que José e Maria fizeram? Ensinaram seu filho de forma bíblica, ok? Para quê? Para que ele se tornasse uma pessoa saudável, equilibrada. Eu conheço famílias que ensinam as crianças bitoladas, certo? Dentro da religião. As crianças não têm vida, as crianças não brincam, as crianças não têm tempo de assistir alguma coisa, não estou falando, tem que ficar plantado na televisão. Mas as crianças precisam ser criadas de uma forma que elas não vivam no mundo, mas elas conheçam os perigos do mundo, conheçam. E nós precisamos educar os nossos filhos para que eles possam viver em todos os ambientes, tá? Então Jesus cresceu de uma forma equilibrada, ok? Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Antes disso, se essa aula está sendo bênção para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal. Tudo isso nos ajuda muito a permanecer e crescer no YouTube, tá bom? O nosso primeiro tópico, ele diz assim: uma família normal, né? E nós vamos ter os dados gerais de José e Maria e depois os filhos de José e Maria depois de Jesus. Quem foi José? Quem foi Maria? Primeiro, foram pessoas muito especiais que o Senhor Deus escolheu para serem os pais terrenos de Jesus. A família de Jesus teve muitas dificuldades no princípio. Por quê? Porque numa família patriarcal como era nos tempos de José e Maria, uma mulher grávida, certo, fora do casamento, ela corria o risco de ser apedrejada, tá? E o homem, eles seriam infamados, ambos apedrejados, porque cometeram adultério, tá? Mas era um projeto de Deus e Maria aceitou o desafio. Quando eu olho para Maria, irmãos, vejo lá em Lucas capítulo 1, eu vejo uma mulher modelo para o nosso cristianismo hoje, certo? Uma mulher que tem as suas dúvidas, o Senhor aparece diante dela, fala que ela vai ficar grávida, ela não é que ela questiona o Senhor duvidando, mas ela pergunta: como vai acontecer? Eu sou virgem, não tenho relacionamento com homem, e o Senhor vai lhe explicar o que está acontecendo. É o típico, ela é típica cristã desse novo tempo, certo? Dessa nossa geração, que conhece a Deus, mas também tem as suas perguntas, e vão diante de Deus com as suas perguntas. E o Senhor fala com ela aceita o desafio, como eu já falei, ela seria uma mulher solteira, porque ela estava desposada, ela tinha
o seu casamento já marcado, agendado, mas ela ainda não havia consumado o casamento, não teve festa, não tinha festa de casamento ainda, certo? Ela não havia se casado, ela estava desposada. Lembrando que namoro é um negócio deste tempo, certo? No anos atrás, séculos atrás, não existia namoro, era noivado e casamento, tá? Então, José e Maria, eles aceitam o desafio. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus que José, quando descobre que ela está grávida, ele tenta puxar a culpa para si, certo? Como se ele tivesse engravidado a moça e estivesse fugindo, tá? Então, ele tenta, o José é um homem de brio, de caráter, que vai tentar, mesmo não sendo o pai da criança, não infamá-la, não defamá-la. Então, quando o Senhor escolhe este casal, não é à toa. Ambos eram da descendência de Davi, ambos eram pessoas fiéis a Deus e ao compromisso com o Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós compreendemos a necessidade que todo pai tem de ter um compromisso com Jesus. Sempre que eu vou fazer a apresentação de criança, e esse é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer na igreja, sempre que eu vou fazer a apresentação de criança, eu faço questão de dizer que apresentar uma criança não é um ritual mágico, que você coloca a criança na frente do altar, coloca a criança na frente da igreja, na presença do Senhor, e nada de mal vai acontecer e essa criança vai crescer fiel na igreja. Não, eu faço questão de dizer que a criança está sendo apresentada ao Senhor, como Jesus foi ao 8º dia, foi apresentado ao Senhor, mas é a responsabilidade do pai e da mãe de criar esta criança, educar esta criança. E aonde nós vamos ver a educação de Jesus? Que a educação de Jesus foi bem feita? Quando Jesus está diante dos sacerdotes. Quando Jesus vai ser apresentado ao templo, lá no seu bar mitzvah, quando ele está com 12 anos. E ele vai ao templo, e quando ele volta do templo, a família volta, Jesus não volta com eles. Jesus está no templo, debatendo, conversando, lógico. Nós temos ali a divindade de Jesus, mas nós temos também um menino que foi instruído na palavra, certo? Que foi ensinado na palavra de tal maneira que ele se colocou diante das autoridades e soube conversar com elas. Tá? O conhecimento, a espiritualidade é algo de Deus, mas a educação, o refinamento, modo de tratar é algo que eles aprenderam, que ele aprendeu com seus pais. Então José e Maria, eles tomaram a posição de instruir o menino segundo a palavra de Deus, segundo Deuteronômio capítulo 6, segundo Provérbios 22:6. Então nós precisamos compreender que o Senhor também, ele nos dá filhos, certo? Ele nos dá filhos. E esses filhos também são promessas de Deus e são futuros profetas. Nós somos a geração que cria os profetas, que gera profetas. Então nós precisamos ensinar esses profetas segundo a palavra de Deus. E um dos pontos mais delicados que nós temos aí é a ideia de Jesus ter irmãos sanguíneos, certo? Por parte de José e Maria. Nós temos a Igreja Católica que ela prega veementemente a virgindade de Maria, certo? Maria não teve relações com José, ok, é o que elas pregam. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, por uma série de vezes nós vamos ver a Bíblia se referindo aos irmãos de Jesus. Quando nós falamos de irmãos de Jesus, nós falamos de Judas, Tiago, Simão, certo? Não Simão Pedro, certo? Simão, irmão de Jesus, tem as suas irmãs também, tá? Jesus teve uma família, porque a Bíblia deixa bem clara que José não tocou em Maria até que ela concebeu. Esse até que quer dizer o seguinte, que enquanto Maria estava gestante de Jesus, enquanto Maria ainda não havia ganho o filho da promessa,
e até passar o seu período de purificação, José não teve relações com ela. Mas a Bíblia diz que José e Maria eram casados. E o relacionamento sexual faz parte do casamento. E desse relacionamento sexual vêm os filhos. E nós vamos entender que os filhos, que os irmãos de Jesus, eles são partes integrantes. A Bíblia vai dizer que os irmãos não creram nele. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que os irmãos de Jesus zombavam dele. Mas, quando chega na ressurreição, nós vamos ver que os irmãos de Jesus estão ao pé da cruz. Estão junto com Maria, certo? Vivendo a ressurreição, tá bom? Então é importante nós compreendermos isso. Fale isso para os seus alunos. Na nossa revista, irmãos, por isso que eu estou trazendo poucos exemplos bíblicos hoje, porque a nossa revista está recheada disso, tá? O segundo tópico diz assim: o modo da criação de Jesus. Aí nós vamos ter 4 tópicos, certo? Jesus, um filho especial, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus e a juventude de Jesus. Tá. Jesus, como eu já disse, foi uma criança normal, com os seus desafios, com os seus problemas, enfermidades. Jesus foi uma criança normal, tá? E só que o que acontece? Existia toda uma aura espiritual, uma batalha espiritual. Herodes vai tentar matar o menino. E o que acontece? O menino foge para o Egito. Seu pai o leva para o Egito. E ali no Egito ele é abrigado até que Herodes morra, certo? Quando ele volta do Egito, ao invés de ir para Belém, que é a sua cidade, ele vai para onde? Para Nazaré, para que se cumpra a palavra, que ele será chamado Nazareno. Então a palavra vai se cumprir em Jesus de forma íntegra, de forma cabal, ok? Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Ela sempre se cumpre. E na sua infância, na sua adolescência, Jesus vai ter a mesma criação de todos os meninos da sua época. Eles, a sua infância, até que eles sejam desmamados, e que isso vai entre 5 e 7 anos, eles estão diretamente ligados à mãe, certo? Desmamar não é somente tirar do seio, mas é que a criança já comece a ter autonomia. Mas essa criança, a partir de 5, 7 anos, ela vai ficar sob a responsabilidade do pai. Por quê? No caso de Jesus, que era um filho homem, ele vai aprender o ofício do pai, ele vai aprender a cuidar da casa, manter a casa, certo? E ele vai ir para a sinagoga, para ele aprender as primeiras letras. Por quê? Porque quando ele tiver seus 12 anos, ele precisa ser apresentado no templo, e ele vai recitar ali a Torá, certo? Vai recitar o Pentateuco, e ele vai ser decretado homem adulto, certo? Homem adulto. A partir dos 12 anos, o israelita já é tido como homem adulto, tá? Então, Jesus vai ter uma criação normal. Existem textos, livros apócrifos, quer dizer que não tem inspiração divina, certo? Que conta de Jesus indo na praia, fazendo um passarinho de barro, soprando da sua narina, ele voando, um bichinho morreu, ele vai lá, toca no bichinho, o bichinho ressuscita, as crianças tiravam sarro dele, ele amaldiçoou as crianças e as crianças viram porquinho. Histórias existem, mas nenhuma dessas são histórias verídicas, não estão na Bíblia, tá? E lembrando, nós ficamos sempre com a Bíblia, tá bom? Então, irmãos, muita história tem por ali, os evangelhos de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Maria Madalena, que vão contar histórias que são fantásticas e fantasiosas a respeito de Jesus, tá? Mas por que a Bíblia vai deixar essa lacuna de tempo? Porque quando a Bíblia, o Novo Testamento, os evangelhos, não está fazendo uma biografia de Jesus, está contando sobre o plano da salvação. Então, quais as informações que nós temos? O nascimento, a fuga do Egito e a volta para Nazaré. Depois nós temos Jesus com 12 anos,
apresentado ao templo, certo? Quando ele se torna homem segundo a lei, e ele não volta na caravana junto com seus pais, ele vai ficar ali debatendo com os doutores, e ele vai dizer uma frase muito interessante quando ele é erguido por Maria. Por que ele ficou ali? Porque ele diz que convém a ele, né, fazer os negócios do seu pai, não o pai José, mas o Senhor Deus, o pai de toda a criação, tá bom? Então, irmãos, Jesus na sua infância, na sua adolescência, ele cresce como uma criança normal. Quando eu falo disso, eu sempre brinco, né? Que eu imagino quantas vezes Maria, né, teve que trocar a fralda de Jesus, né? E quando ela tá trocando, ela vai ver que ele conseguiu acertar a nuca, né? Todos nós pais passamos por isso. O filho enche a fralda que passa pela nuca. Ou caiu, quebrou, traquinagem, coisas normais de criança, tá? Mas quando ele cresce, ele vai compreendendo. Maria e José vão compreendendo. Por quê? Maria tem um negócio muito especial, que eu gosto muito dela. A Bíblia vai dizer que Maria guardava tudo no seu coração. Todas as palavras que foram ditas a respeito de Jesus, Maria guardava no seu coração. E guardava para quê? Para que ela pudesse ver o cumprimento da palavra de Deus. E isso é preocupante, porque hoje as pessoas recebem palavras da parte de Deus, e o que acontece? Eles ficam desesperados para que se cumpra naquele tempo. Maria levou 30 anos para ver as palavras de Deus se cumprindo na íntegra na vida do seu filho. Então Jesus, ele era uma criança especial. Você vê que quando Maria chega diante de Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista, ela chegou perto, o Espírito Santo se manifestou em João Batista, e Isabel começa a adorar ao Senhor pelaquilo que aconteceu na vida de Maria, dela tomar a decisão de aceitar o seu Salvador. Então, irmãos, existe aí uma série de circunstâncias que mostra que Jesus era uma criança diferente, mas em tudo ele foi educado e cresceu como uma criança comum, tá? Ele foi criado e educado como uma criança comum. E qual a minha responsabilidade e a tua? Como eu já disse, é preparar a próxima geração de profetas. E o texto aqui vai falar, e o tópico 3, sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus. Crescia em graça, crescia em estatura, crescia em sabedoria, certo? Sabedoria, estatura e graça. Ou seja, Jesus, ele se desenvolvia em todas as áreas da sua vida. Ele não deixou de se desenvolver em nada. E José e Maria têm algo fundamental sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes nós encontramos famílias que eles vão preferir um filho em detrimento de outro. Eles apoiam um filho e abandonam o outro. Eles ajudam um filho e esquecem do outro. José e Maria ensinam os filhos todos iguais. Eu já falei, né, em aulas passadas, tem uma família que nós conhecemos aqui, que o filho, ele é deficiente auditivo, é surdo, tá? Mas o que é engraçado? Não é engraçado, mas é interessante olhar para ele assim. Ele dirige normalmente, tá? Ele dirige, ele toca, certo? Ele dirige, toca violino. Ele tem uma vida totalmente normal, certo? Porque a deficiência dele é apenas auditiva. E um dia, conversando com um dos seus irmãos, eu perguntei, achei muito legal, porque muitos pais, com medo que o menino sofra, que o filho sofra, criam um casulo. E um dos irmãos desse rapaz disse para mim, não, o pai e a mãe nos criou todos iguais. Todos que aprontavam tomavam umas varadas, todos ficavam de castigo, todos tinham as mesmas possibilidades, todos tinha tudo em comum. Ou seja, não é porque ele tinha
a sua deficiência auditiva, que ele era colocado à parte. Tá? Jesus não foi colocado à parte, porque ele tinha promessas na sua vida. Foi criado como os demais irmãos. E o que aconteceu? Criou em Jesus um caráter que moldou toda a história. Tá bom? Irmãos, eu espero que tenha te ajudado. Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, a lição de número 13, a última aula desse trimestre.